Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 23 de março, quarta-feira, e o evangelho para hoje é Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande do reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto de hoje é bastante interessante, porque, vejam bem, Jesus, para muitos, teria vindo para abolir a lei e os profetas, como que houvesse uma oposição entre o Antigo e o Novo Testamento, como se Jesus viesse para desprezar o Antigo Testamento. Mas não se trata disso. Orígenes já dizia: a Bíblia explica a Bíblia. No Antigo Testamento estão todas as tipologias de Cristo. O que significa isso? Que Jesus, todos aqueles personagens do Antigo Testamento, Adão, por exemplo, Jesus é um novo Adão. O primeiro Adão destruiu o paraíso, transformou o paraíso em deserto. O novo Adão, que é Cristo, transforma o deserto em paraíso, né? Quando vence o demônio naqueles 40 dias. Depois, Cristo é o novo Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, tirando o povo da escravidão do Egito. Jesus virá, né, da mansão dos mortos, atravessando o mar de chamas, diz os padres da igreja, chamada patrística, atravessando o mar de chamas com todos os eleitos que ele trará da mansão dos mortos. Então ele é o novo Moisés, né, que dará não um alimento qualquer, mas ele mesmo será alimento para o novo povo de Deus. Ele é o novo José. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, Jesus também será vendido. Porém, José tornou-se o primeiro-ministro, sentando-se à direita do imperador do Egito, né? E Jesus, vendido por Judas, sofrerá a paixão e morte de cruz, porém depois sentará à direita do Pai, de onde haverá de vir a julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos no Credo. Então, o Antigo Testamento, na verdade, não está em oposição ao Novo. Ele prepara o povo de Deus para a chegada de Cristo. A Bíblia explica a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não há uma parte que não seja inspirada e outra inspirada. É interessante fugir destas heresias ou deste modo de pensar. Porém, Jesus se apresenta como referência. Ele diz: eu não vim para abolir a lei nem os profetas. O Antigo Testamento prepara o Novo. Todo o Antigo Testamento está em função da pessoa de Cristo, preparando o povo de Deus para receber a Cristo. Ele diz: não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. E eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Cristo é a referência para entender a lei. E a nova lei, a lei por excelência, será o amor, sem desprezar a lei antiga. O Antigo Testamento, como disse até agora, está presente no Novo, na pessoa de Cristo. O Antigo Testamento é toda uma preparação para a vinda de Cristo. Há alguns perigos com relação à Sagrada Escritura que Jesus, de maneira muito implícita, coloca no Evangelho de hoje. Primeiro, é o perigo de ler a Escritura cada um ao seu modo. Isso traria ou trouxe ao longo da Igreja a construção de grandes heresias. Cada um lê a Bíblia ao seu modo e reflete ao seu modo. Não é bem assim, não é? Refletir a Sagrada Escritura segundo o seu parecer. Não se trata disso, não é? O outro perigo é o perigo de retirar da Bíblia o que não lhe convém. A história da Igreja apresenta
uma confusão criada por um certo senhor chamado Marcião de Sinope, porque para Marcião a Bíblia teria apenas 11 livros e o resto não era sagrada escritura, era escritura, mas não era sagrada, não é? Um evangelho e as cartas de Paulo, pronto, basta isso. Segundo Marcião, a Bíblia seria só isso. Então, esse é o risco, né? De retirar da Sagrada Escritura aquilo que eu digo, isso não me agrada, então, isso aqui não é inspirado. Isto aqui me agrada, isso é inspirado. Marcião fez um percurso parecido e depois foi reconhecido como herege pela igreja, claro, não é? Policarpo de Esmirna, quando encontrou Marcião, o chamou de primogênito de Satanás. Quer dizer, alguém que usava da inteligência, da filosofia, usava dos artifícios racionais para dividir a Sagrada Escritura, para opor o Antigo ao Novo Testamento e assim confundir a cabeça das pessoas. Amados irmãos e irmãs, uma outra coisa que devemos compreender é que a lei do Antigo Testamento não foi feita para, digamos assim, para punir ou para tolher a liberdade do homem. Mas a lei do Antigo Testamento foi feita para educar o homem. A lei é profundamente educativa, porque o homem sem a lei, ele sozinho não consegue se educar, não é? Vamos dizer que se retirassem todos os semáforos do mundo, quanto problema nós teríamos, né? Se retirassem todas as lombadas do mundo, das estradas, quantos problemas nós teríamos? Se retirassem todas as leis que protegem as pessoas mais vulneráveis, protegem as pessoas doentes, protegem os anciãos, protegem as crianças, se todas essas leis fossem acabadas, imagine o caos que nós teríamos, né? Então a lei, diz o apóstolo Paulo, ela é profundamente educativa, porque se nós formos viver sem a lei, os fortes vão acabar sufocando e destruindo os mais fracos, os mais frágeis. A lei existe para dar ao homem liberdade e para dar aos mais frágeis a possibilidade de viver junto aos outros, que se consideram mais fortes por alguma razão. Então hoje olhemos para o texto e olhemos para Cristo como aquele que não veio para abolir a lei, porém ele mesmo é a nova lei, a lei do amor. E ele ensina como viver essa lei no lava-pés, quando ele institui ali o mandamento do amor. Os discípulos não compreendem muito este mandamento do amor, né? Amar até o fim não é uma coisa fácil. Vejam que quando Jesus estava sendo preso, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado, porque Pedro naquele instante mostrou que não estava apto, ou não tinha confiança total no amor. Ele confiava na arma, confiava na luta, no combate, não é? E nem sempre é fácil ir até o fim acreditando no amor, sobretudo quando vivemos algum tipo de injustiça, passamos por uma situação difícil, nós às vezes tendemos a desacreditar da nova lei que Cristo veio trazer, que é o amor. Viver o amor como nova medida e viver o amor como, diria assim, como cumprimento da lei antiga, porque toda a lei antiga foi feita para que o homem aprendesse a amar, a abandonar a idolatria e viver segundo a vontade de Deus. Podem olhar os 10 mandamentos, são mandamentos para libertar o homem da idolatria, para torná-lo livre, para torná-lo feliz, para torná-lo pleno de sabedoria. Nós é que às vezes pensamos que a lei, e é claro, algumas pessoas fizeram da lei, construíram a partir da lei preceitos muito difíceis de serem cumpridos, e preceitos que naturalmente se tornavam peso para as pessoas. A lei de Deus é perfeita, diz a palavra, diz o Salmo, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro, sabedoria para os humildes. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Notem que eu tenho gravado esses dias aqui do meu estúdio, né? Mas eu vou voltar a partir de quinta-feira. Os vídeos estarão sendo colocados do outro estúdio, onde eu faço a gravação e preparo todas as coisas que são necessárias, tá bom? Grande abraço a todos.
Se você não segue o nosso canal, comece a seguir, indique o nosso canal para outras pessoas. A palavra de Deus liberta o homem e torna o homem sábio e torna o homem feliz. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem, ótimo dia para todos.